Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 22 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato para se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Investe. Procedimento bem simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima da imagem, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Só clicar nessa opção e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Para que você receba aí as recomendações de compra e venda, carteiras de ações, informações relevantes, orientações durante os pregões, todas as duas carteiras, né, a exponencial, também a perspectiva, que é a semanal e a mensal, tudo isso no seu celular, no seu desktop, é só você clicar no card que está aparecendo aqui para você, acessar a página e seguir aí os procedimentos, que é basicamente o preenchimento de um formulário e cadastramento do meu número nos seus contatos do aplicativo Telegram. A partir daí você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, que dia bem ruim, pelo menos para as minhas operações. Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Vou falar também sobre as ações PTR4, Vale 3, BRDT3, CRFB3, BTOW3, BBDC4, Lynx 3, LREN3, GNDI3, RAPT4 e o ZIN5. Então, todos esses ativos vão ser comentados nesta análise. Vamos lá, Ibovespa no dia de hoje, alta de 0,48%. O Ibov fechou mal no pregão passado, mas conseguiu se sustentar acima da mínima do fundo anterior, não gerando pivô de baixa, que seria a perda do 103,361. Num primeiro momento, esse movimento aqui dá um indício de ser uma correção desse movimento de queda, desse candle aqui de baixa. Ou seja, o caminho mais provável seria ter o quê? O rompimento para baixo dessas duas mínimas desses dois últimos pregões, de hoje e de sexta-feira. Começa a reverter essa expectativa ao superar a máxima do pregão de hoje localizada em 104,278. Lembrando do que eu falei na última videoanálise de sexta-feira, ao superar a máxima deste topo gerado aqui, anula essa expectativa de queda e volta a ter uma perspectiva maior de subida. Indo agora para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, seja em termos de aprendizado, em termos de leitura de mercado, enfim, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato e, consequentemente, aí você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal dentro do YouTube. Nos futuros, pregão de hoje, um candle de baixa volatilidade, considerando ali pelo menos os dois últimos pregões principalmente. Candle pequeno dentro do candle anterior, mas se sustentando acima da média móvel de 3 períodos. É um ponto positivo? É um ponto positivo. Mas lembrando que eu comentei agora há pouco no Ibovespa, a perda da mínima não só desse pregão aqui, mas também desse aqui, confirma justamente a maior probabilidade de se ter um candle para baixo a partir do próximo pregão. E anula mais, ou seja, vai se afastando dessa chance de se ter a continuidade do movimento de queda se superar a máxima do pregão de hoje localizado em 104,725. Então vamos mapear na questão de day trade aí a partir do próximo pregão. Então temos aqui uma resistência que ainda é válida, que foi um suporte que foi perdido, resistência válida para o fechamento do pregão de hoje em 104,330. Gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Movimento de subida forte, retorno para baixo das médias, tentativa de fundo de novo, fundo ascendente e já gerando sinal um pouco mais negativo. Então, caminho mais provável pelo gráfico diário seria o que? Ter esse movimento aqui para baixo. Logo, abaixo dessa região que eu falei de 330 principalmente, abaixo desse patamar e dentro dessa característica de movimento de baixa no G60, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 minutos em busca de operações de day trade a partir do próximo pregão. Por outro lado, abriu subindo, veio forte aqui para cima, inclusive melhor ainda, fazendo pivô de alta. Mas enfim, abriu subindo, principalmente fechando a primeira hora de pregão para cima dessa região aqui de 104,400, 330 a 104,400 e passando a usar essa região aqui como patamar de suporte para gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, aí fica mais para você buscar a operação de compra. No dólar, o dia de hoje foi um dia aí de queda de 0,27%. Na verdade está sendo, né? Ainda tem aí mais em torno de uns 40 minutos aí de pregão.
Dólar dentro aqui de máximas descendentes, uma característica de um movimento de baixo, perdendo a mínima do candle anterior, mas ainda em cima de um patamar de suporte. O patamar de suporte é esse localizado em 3.742 a 3.733,50. Então, essa seria a faixa de pontos no gráfico diário, que é uma região de suporte do gráfico diário, consequentemente uma faixa de pontos maior. Então está batendo em cima desse patamar, a sinalização de subida a partir do próximo pregão seria o rompimento da máxima do pregão de hoje, que seria um indício mais interessante para se trabalhar até na ponta compradora de day trade. Vamos então para o gráfico intraday. Temos aqui no G60 uma tendência basicamente indefinida, gerou até ali um teste dessa região aqui, gerou um pivô de baixa. Se a gente jogar no G30 vai ficar mais claro uma leve tendência de baixa aqui no G30, só que ela vai perdendo força essa tendência de baixa, ou seja, os fundos não vão indo muito longe em relação ao fundo anterior, vai pouco para baixo e já retorna. Então, se romper aqui para cima o próximo pregão, se romper essa máxima aqui, quebrar essa sequência, fica muito mais para se buscar operações na ponta compradora, através preferencialmente de fundos ascendentes no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima da região de 3.743. Se a gente olhar para o gráfico aqui de 60 minutos, essa região aqui, observe que é uma região agora de resistência. Era um suporte na faixa de 3.741,50 até 3.743, que eu já cheguei a comentar aqui. Então, aqui nesse patamar, se abrir aqui para cima, fica mais para se buscar justamente compra acima dos 3.741,50, 3.743, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu forte aqui para baixo, abriu basicamente para baixo, vindo aqui para baixo, volta a ficar interessante para se trabalhar na ponta vendedora de day trade, buscando mais operação de topo descendente ou até mesmo pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou aqui uma leve alta de 0,18%, praticamente instabilidade, mas ainda permanecendo abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, para buscar uma entrada na ponta comparadora desse ativo, o ideal seria o quê? Um fechamento, preferencialmente aí para cima da região dos 27,75 a partir do próximo pregão, ou seja, gerar um candle forte aqui de alta, fechando aí para cima da média móvel de 13 períodos, confirmando aí a formação realmente de fundo, trazendo a expectativa de uma entrada com stop abaixo da mínima desse candle. Então, por enquanto, seria algo para se aguardar algo mais, ou tendo algo maior aqui para baixo e depois gerando sinal de alta, também seria uma das alternativas de se avaliar uma compra de swing trade na Petro. Vale 3, dia de hoje, dia de queda de 0,51%. A ação foi lá, testou a média móvel de 13 períodos, bateu nessa média móvel de 13 períodos e gerou um candle de recuperação. A superação da máxima no pregão de hoje aumentaria a probabilidade de iniciar um novo movimento de subida. A compra ainda está com risco um pouco mais alto. Por quê? Porque está abaixo da região de resistência que foi bem testada, né? Tem esse topo aqui que fechou uma vez acima e voltou para baixo, aí voltou a funcionar como resistência aqui e aqui. Então, uma compra na superação da máxima desse candle com stop abaixo dessa mínima fica com a resistência muito próxima ali na Vale 3, mas é uma das alternativas na expectativa de se comprar agora um fundo ascendente. Dentro do que eu tinha comentado aqui, para mim não era uma compra, mas aqui já é uma das alternativas de se buscar alguma entrada aí no papel com stop abaixo da mínima de hoje em R$ 51,80, ou se fechar abaixo de novo da média móvel de 13 períodos e gerar nova mínima, também saída da posição comprada. BRDT3, dia de forte queda de 2,86%, acionou a nossa saída. Reposicionei o stop, dentro até do que eu tinha falado na última videoanálise de fechamento, na videoanálise de sexta-feira, abaixo da mínima deste pregão aqui. Então, comentei isso, mandei essa mensagem dentro do canal DV Invest no Telegram e ela acionou a nossa saída na abertura. Tá? Gerou até a possibilidade de sair no valor melhor, voltou lá no valor que era o ponto de stop. Nosso stop inicial era aqui embaixo, teria acionado o stop dessa operação na BRDT3. Então, acionamento da saída desse papel, isso gerou aqui uma perda de 1,48% e proporcionou uma redução de 0,22% do capital total, essa saída de BRDT3. Inclusive a saída também da carteira de ações, a carteira exponencial, excepcionalmente. Geralmente as entradas e saídas acontecem na abertura do pregão de segunda-feira, mas uma das opções, dependendo de alguns cenários, como por exemplo a perda da mínima da semana passada, uma chance de ter um movimento de baixo no gráfico semanal, eu optei, e inclusive a formação até de um pivôzinho de baixo no gráfico diário, eu optei por encerrar a posição
na carteira exponencial. Assim como também para a CRFB3, encerrada no valor de fechamento, tanto do BRDT3, a consideração para a carteira, e para CRFB3 também o valor de fechamento aqui em R$ 22,99. A ação gerou a nossa saída dessa operação quando ela gerou aqui a perda da mínima deste pregão. Então o ativo encerrou a posição quando oscilou abaixo ali dos R$ 22,92, uma compra de swing trade que a gente tinha aqui e o stop saída aqui, stop parcial, que também teria, assim como o BRDT3, teria acionado o stop cheio se não tivesse movimentado o stop para cima. Então as duas stop parcial. No caso de CRFB3, a saída proporcionou aqui uma perda de 0,95% e no capital total isso gerou uma redução de 0,16%. Então foi um dia que foram 4 saídas com stop. Eu vou comentar logo depois que eu comentar o último stop, a saída, né? E logicamente sempre passando todos os resultados, como sempre eu faço aqui desde 2010 até hoje. Comento todos os resultados, independente se tem operações de ganho ou a quantidade se tiver uma sequência de operações de perda, que eu sempre alerto que existe essa possibilidade e isso vai acontecer. Momentos em que você aciona ali uma sequência de operações de perda. E aí eu vou fazer um comentário a respeito daqui a pouquinho. Deixa eu comentar a saída, né, das posições que estavam aqui em aberto. Então, 0,95% de perda na operação e capital total uma redução de 0,16%. Ativo que ainda me chama a atenção, logicamente, para pensar aí no prazo maior, mas dentro do que aconteceu aqui no gráfico semanal, a perda da mínima da semana passada traz uma chance de se ter uma correção nesse sentido. E aí, por esse motivo, que aguardaria algum cenário um pouco mais interessante para voltar à compra. Pode acontecer, Dalton, pode acontecer do ativo ir agora e disparar para cima? Geral, o chamado aí violino? Sim, acontece, pode acontecer. Como também pode acontecer de você encerrar a posição e o ativo despencar para baixo. O fato que eu tenho para mim em termos de gestão de risco é eu prefiro acionar os stops, mesmo que aconteça violinos depois, porque aquelas que eu você ficar tentando evitar violino, geralmente você vai cair numa perda muito grande. E essas perdas muito grandes que afetam o nosso emocional, que afeta a nossa curva do capital, que engole vários lucros anteriores. E aí, isso, pelo menos para mim, me deixa muito mais chateado perdas grandes do que pequenas perdas, várias pequenas perdas pequenininhas. Vamos então para BTOW3, ativo que acionou também a nossa saída aqui na perda da mínima desse candle. Então fechou abaixo da média, gerou nova mínima, saída dessa posição, teria também saído, se não tivesse alterado o stop, teria saído dessa posição aqui no stop cheio aqui embaixo. O stop da BTOW3 foi um stop aqui de 3,56% e isso gerou uma perda de 0,4% do capital total, uma redução do capital total de 0,4%, ou seja, o ativo tem uma volatilidade maior, ou seja, o ativo tem um stop maior, consequentemente ele tem uma alocação menor para gerar menos impacto, para gerar o mesmo impacto de uma posição que tem uma volatilidade menor e a gente coloca mais capital. Então, mais uma saída e também é um ativo que posso voltar para a ponta compradora? Posso. Quando eu saio de uma posição, eu só sei que é o seguinte, que eu saí dessa posição porque ela gerou a mudança da expectativa inicial que eu tinha no papel. Ou seja, o motivo que me levou a comprar não está mais lá no gráfico, já foi revertido. A partir do momento que gerar um novo motivo para entrar, eu posso buscar essa entrada, dentro, logicamente, de algumas avaliações. Dependendo no fechamento novamente acima dessa máxima aqui, a partir do próximo pregão, seria uma das alternativas de avaliar uma entrada se fechar acima dos 36,40. Bradesco, acionamento do stop da operação de venda. A operação de venda que a gente fez aqui num topo descendente, inclusive num pivô de baixa, na expectativa de se ter um movimento maior aqui para baixo, a ação gerou o retorno para cima e acionou nossa saída do stop cheio na superação da máxima do que no anterior, superação aqui dos 38,33. Então essa operação foi a que gerou o stop maior, stop mais cheio. Lembrando que eu trabalho ali geralmente com swing trade com perda máxima ali em torno de 0,5%. Pode acontecer uma perda maior do que 0,5% do capital total numa única operação? Pode, desde que ocorra algum gap contra a posição, ou seja, pulando o ponto do stop ali máximo aceitado. Então, 1,89% de perda e no capital total redução de 0,45%. Então agora, o que isso representou, né? Então vamos lá, como é que está o mês?
Se eu pegar aqui, ó, pegar aqui como é que está o mês, foram 21 recomendações. Né? Então tivemos aqui agora, até agora, uma taxa de acerto de 43%, abaixo dos 50%. Mas o mês está positivo em 1,33%. Vou colocar aqui a tabela de rentabilidade. O mês ainda está positivo em 1,33%. Por quê? Mesmo tendo uma taxa de acerto abaixo de 50%. Porque quando a gente ganha, a gente busca ganhar mais do que quando a gente perde. Então, pegando aqui os dados completos, aqui a gente pode ver que quando há um ganho, a gente busca fazer um ganho que represente uma evolução maior do capital total. E quando perde, pelo menos teria que acontecer o quê? Para perder esse 1,12%, teria que ter uma sequência maior de perdas, ou seja, somando essas perdas que eu estou sinalizando aqui, ainda não deu 1,12%. Então são várias perdas para comer ali toda uma operação de ganho. Então essa é a ideia, pelo menos é a forma como eu trabalho, tá? E sempre, logicamente, mesmo que aconteça mais 3 perdas no próximo pregão, vou comentar aqui todas as perdas, mostrando o percentual sobre o capital total de forma transparente sempre. No mês passado, por exemplo, a gente pegou aqui, ó, vou colocar no mês de junho. No mês de junho a gente teve aqui 37 operações e uma taxa de acerto de 63%. Isso aqui é o meu ponto mais importante? Não, eu considero sempre o ponto mais importante na gestão de risco é a questão o quanto ganha quando dá certo e o quanto perde quando dá errado. Então isso para mim é o mais importante. Logicamente que a gente vai buscar tentar acertar o máximo possível, sim, mas não vai ser isso que vai gerar rentabilidade sozinho. Então 63% taxa de acerto, gerando uma boa relação risco-ganho nas operações, gerou um ganho forte no mês passado, né, que está justamente aqui computado o ganho forte no mês passado e esse mês 1,33% nesse momento. Beleza? Então vamos seguindo aqui para as próximas ações. Links 3, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima deste topo aqui, ou seja, se revertesse essa sinalização de topo. Então ainda continua válida, mas vou avaliar a abertura do próximo pregão para uma possível ou mudança dessa operação ou mesmo cancelamento dessa recomendação de compra. Passando os dados aqui dessa entrada da Links 3, 35,10, 34,11, 35,10 ponto de entrada, 34,11 ponto de stop, isso dá um risco ali de 2,82%, que é o tamanho do stop. Objetivo em 37,08 e carteira alocando 18% capital total, como está aqui, ó, aguardando a entrada. E só para computar aqui qual critério, né, para assim, buscar essa entrada. Primeiramente, o ativo está dentro ainda de uma tendência de baixa, mas a reversão dessa formação de topo traz um indício de mudança dessa tendência, retomada da tendência de alta. Inclusive pelo gráfico semanal que eu vou colocar aqui, a superação desses 35,09 seria justamente a superação da máxima da semana passada e a formação de um fundo ascendente, mas ainda o papel está dentro de um cenário de triângulo simétrico, significa dizer tendência indefinida no médio prazo no gráfico semanal. Depois da Links 3, vamos falar de LRN3, Lojas Renner. Gráfico diário, temos aqui a ação, a gente tem uma venda em aberto no papel, fechou com alta de 0,85%, seguimos dentro da posição, ainda ela está abaixo daquela região ali de resistência, região que eu considero era um antigo suporte, agora, e aqui era uma antiga resistência, enfim, agora podendo funcionar como resistência. Se fechar o próximo pregão acima da média móvel de 3 períodos, provável saída aí na superação da máxima deste pregão. Tá? Então seria aí essa condução, mas nesse momento o stop lá mais para cima na LRN3. Depois disso vamos falar de GNDI3, stop reposicionado para baixo da mínima desse candle. Não foi acionado o stop, seguimos dentro da posição, fechou com alta de 0,8%. Stop da operação pode subir agora para baixo da mínima deste candle. Ou seja, se gerar sinalização de topo descendente, saída da posição da GNDI3. Enquanto isso não acontecer, seguimos comprados e, logicamente, na torcida para que esse papel faça esse movimento aqui para cima, faça esse rompimento aqui para cima, feche um pregão acima desse patamar que ela está tendo dificuldade, que é uma região ali em torno dos R$ 42,82 até uma região de R$ 43. Depois, Rapt 4. Na sequência, nós temos aqui na Rapt 4 uma queda de 0,63%. O stop da operação não tinha sido nenhuma vez alterado, mas a partir do próximo pregão, a perda da mínima do pregão de hoje, depois de 3 candles aqui tentando subir e sem evoluir após a nossa entrada, ativo se perder a mínima do pregão de hoje,
provável saída dessa operação na RAPT 4. E Uzi Minas, olha, Uzi Minas, queda acentuada de 2,03%. Vamos supor que você tenha comprado Uzi Minas. Um dos pontos de stop de Uzi Minas, se você tivesse comprado a ação, seria a perda da mínima desse fundo, né? Que ela tentou aqui gerar um fundo ascendente e não evoluiu. Ficou 4 candles aqui fraco para cima, perdeu a mínima do candle anterior, afundou e gerou um pivôzinho de baixo no gráfico diário. Veio aqui para fechar esse gap. Não fechou ainda por completo. Mas por enquanto o mercado não mostrar nada diferente do que aconteceu aqui no pregão de hoje, diferente a sinalização é para baixo, o caminho mais provável é justamente vir a fechar esse gap aqui, um suporte na faixa ali dos R$ 9,06, abaixo disso tem outro suporte em número redondo na faixa dos R$ 9,00, então é uma faixa de suporte de 9,06 a R$ 9,00 número redondo. Para gerar uma perspectiva positiva, esse papel precisa gerar uma formação de fundo, voltar a fechar acima da média, superar a máxima do candle que fechar acima da média, seriam voltar a ter alguma expectativa positiva de que? De se ter no gráfico semanal um movimento para baixo e começar a dar indícios de iniciar um fundo ascendente no gráfico semanal. Seria interessante isso acontecer só no decorrer da próxima semana aqui no gráfico semanal da Uzi Minas, podendo trazer até a oportunidade de compra de position trade. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.